dos últimos tempos, tá? São estudos sobre as últimas coisas. Coisas que ainda hão de acontecer. Nós cremos porque a palavra de Deus nos diz, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente estudou, né, que quando Cristo ele foi recebido de volta no céu, ele cumpriu a sua obra de redenção. No momento que ele subia, 2 anjos apareceram e disseram para os discípulos: para que vocês estão olhando dessa forma, assustados? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Então foi uma promessa que Cristo voltará, né? É uma certeza, é uma promessa, mas quando a promessa vem de Deus, ela é uma certeza. E ficou essa promessa para nós até hoje, que aguardamos, amamos a vinda de Cristo. Estamos aguardando a vinda de Cristo. Então, a gente falou que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá, né? Então, é uma surpresa. Por isso que a Bíblia fala muito sobre a gente ficar esperando. Então, eu falei sobre isso na última aula, né? E quando a gente vai receber uma visita, a gente limpa a casa, a gente compra comida, coloca na geladeira, fica tudo empolgado. Então, Cristo quer nos encontrar assim, alegres, e esperando a vinda dele, né? Esperando com alegria a vinda dele. E porque a gente só que a diferença é que a vinda de Cristo, a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Quando vem uma visita em casa, então a gente sabe o dia, a hora. Isso mostra que ele quer que a gente esteja preparado a todo momento, esperando, ansioso, com alegria, o dia da vinda de Cristo. Então, hoje nós vamos estudar sobre os sinais, né? Ele falou que a gente não sabe o dia nem a hora. Na Bíblia não descreve em momento algum, falando aproximadamente quando seria, dia, hora, mas eu acho interessante que ele deixou sinais da sua vinda, que mostra que está se aproximando a vinda de Cristo. Então, hoje nós vamos ver sobre os sinais, tá bom? Vamos lá. Nós aprendemos na palavra de Deus que haverá sinais da sua vinda. Esses sinais, a gente tem costume de sempre atentar para sinais externos, né? A gente viu falar, passou por essa pandemia, todo mundo começou já a profetizar falsamente por aí, pela internet afora, dia, hora que Jesus ia voltar, porque estava ocorrendo uma pandemia. Então, isso aí não é motivo para a gente achar que ele vem agora, nem que ele vem daqui 10 anos, nem daqui 1 ano, mas a gente pode ver que os sinais apontam para uma proximidade da volta de Jesus. Isso aí, Deus deixou esses sinais, ensinou sobre esses sinais, Jesus ensinou sobre esses sinais, que ele queria que a gente olhasse para isso. Isso aí tinha que causar, né, na nossa vida espiritual uma espera, um desejo da vinda dele. E também outra coisa importante, quando a gente vê que os sinais mostram que se aproxima a volta de Cristo, tem que despertar em nós um desejo de evangelizar, um desejo de ganhar almas para Cristo, visto que não serão arrebatados aqueles que não creem, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador. E nós vamos ver nas aulas vindouras. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, a gente vai ver nas próximas aulas o que vai acontecer aqui, nesse mundo, depois do arrebatamento. Então, quando a gente olha para esses sinais, isso tem que despertar em nós um desejo para evangelismo, para ganhar almas para Cristo. Então, haverá duplo sinal. Primeiro, sinais internos. Sinais internos são sinais
dentro do sistema religioso, quer dizer, sinais dentro da igreja. E vocês vão reconhecer conforme eu for ensinando aqui para vocês. Aumento de enganadores. Isso aí é o que mais a gente tem visto na atualidade, né? Esses enganadores não estão lá fora. Eles estão dentro dos sistemas religiosos da atualidade, colocando suas doutrinas, seus falsos ensinamentos e enganando, levando muitas pessoas ao erro. Nós vamos ver em Marcos 13, 22, depois em 2 Pedro 2, 1 e 2. Daniel vai colocar para a gente. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Entendeu? Vão anotando esses versículos, muito bom. Então, o que vai acontecer nos últimos tempos? Falsos cristos, falsos profetas. Então, a gente, igual a Bíblia fala, então nós já estamos bem perto, né? Porque aqui já o que mais a gente tem visto na atualidade são pessoas profetizando mentiras, até sobre a volta de Cristo. Tem até aqui no nosso estado, teve uma época, não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa que se intitula Cristo. E ele tem muitos seguidores, E nesse caso aqui, ele se intitula Cristo, que ele é o Messias, tal, mas tem muitas pessoas, tem muitos pastores na atualidade, líderes religiosos, que não se intitula Cristo. Ele não fala assim, eu sou Jesus que voltou. Mas eles agem como se eles fossem deuses. E são adorados por muitas pessoas que saem daqui, saem de longe para ir atrás dessas pessoas buscando sinais, buscando tanta coisa, né? E então a gente está vendo um aumento de enganadores. Segundo Pedro 2, 1 e 2. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha, quanto a gente tem visto muito sobre pessoas querendo mudar o evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que parece uma coisa tão distante, absurda, mas acho que faz uns 30 dias que veio aqui um senhor que mora perto da minha casa, ele se intitula evangélico há muitos anos, diz que é um estudioso da Bíblia, e ele me disse que nos estudos dele, ele chegou numa conclusão que, que todas as pessoas vão ser salvas. Quer dizer, não precisa mais de sacrifício de Cristo, né? Uns vão ser salvos pela obra, outros vão ser salvos pela graça, outros vão ser salvos pelos mandamentos. E esse homem está tão cheio sabe, de certeza daquela. Quando você repete várias vezes uma mentira, ela começa a ser verdade para você. E esse homem, ele sai pelas igrejas que aceitam ele e prega isso aí, ele faz os estudos dele, e ele sai aí para a igreja que pastores aceitam ele levar isso daí e prega. E aí ele veio arrumar uma roupa aqui em casa, porque eu conserto, não, sou costureira, né? Sem ser professora, por vocação, eu sou costureira também. Aí eu peguei a roupa dele para consertar e ele aproveitou e começou a falar. E essas pessoas têm uma mente tão cauterizada, com dificuldade de entender o que você fala, que você
discutir parece que se torna até pior. Porque a Bíblia fala que se um anjo do céu vier aqui e pregar outro evangelho, que não seja esse que a gente conhece pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, é para a gente considerar anátema, quer dizer, sem nenhum valor. Né? A Catiele levantou a mão, quer falar, Catiele? Sim, é só uma observação. Sim. Se esse senhor ele concluiu que todo mundo vai para o céu, que todo mundo vai ser salvo, e ele concluiu o que sobre o inferno, que não existe? Então, olha o que ele me disse. Eu comecei a falar algumas coisas para ele, e aí eu vi que ele não estava querendo. Ele era dono da verdade, então a Bíblia fala para a gente não lançar pérola para os porcos, né? Mas olha que conclusão terrível que ele chegou. Ele acha que se as pessoas não. Se só quem crê quer aceitar Jesus for para o céu, Jesus vai estar perdendo para o diabo. Vai ter muita gente no inferno e pouca gente no céu. É um absurdo que ele crê, sabe? É como se estivesse sendo uma competição. Na verdade, o que Cristo quer é um relacionamento que parte do nosso amor por Ele, do nosso reconhecimento que Ele é o Salvador e a gente quer seguir a Ele. Não interessa quantos que vão crer. Então, as ideias dele não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Então, a gente vê por aí, isso só serve para mim, isso que eu estou falando serve para a gente ver que tem muitas pessoas que estão introduzindo encobertamente, porque se é uma pessoa que não conhece a Bíblia, a gente conhece o Evangelho, conhece que a salvação é pela graça de Jesus Cristo, mas pessoas que não conhecem, ela vai ter isso como uma verdade. Entendeu? Essa é a ideia do Satanás. Porque enquanto as pessoas estão introduzindo encobertamente heresias de perdição e negando o Senhor que resgatou, quer dizer, quando você acha que alguém pode ser salvo pela lei, por guardar a lei, por fazer boas obras, você está invalidando o sacrifício de Jesus. Né? Então, isso daí é heresia. E essa é a marca registrada dos últimos tempos, a proliferação das heresias e dos falsos profetas. Isso daí é um sinal interno, a gente vê que está acontecendo dentro do sistema religioso. Pessoas que se dizem, né, que conhecem sobre Deus, estão introduzindo esse tipo de coisa. Em 2 Pedro 2,2 diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Esse aí que é a parte mais triste, né? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, por exemplo, hoje em dia, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui é tão difícil as pessoas receber alguém para falar de Jesus. Como tá difícil. Cada vez mais se torna difícil a pessoa abrir uma porta para você conversar, abrir uma oportunidade de você falar do assunto. Todo mundo está fechado. Então a gente arruma coisas e mais coisas para tentar ganhar alguém, mas nós estamos vivendo um tempo difícil, que as pessoas elas não estão querendo ouvir mais de Cristo. E a mentira está ganhando espaço. Isso aí não significa que Cristo, que Deus está perdendo, como esse homem que falou comigo pensava. Isso significa que as pessoas estão perdendo de ter um relacionamento com Cristo, de ter vida eterna no nome de Jesus. Concorda comigo? Não é isso? Sim. Isso mesmo. Então, aqui tá difícil. É em todos os lugares, Pois professor. é. Está difícil, para cá Todos também os é. lugares, né? Isso daí já é um sinal da volta de Cristo, que as pessoas iam ter. Nós vamos ver um outro versículo aqui que vai falar sobre isso, né? A proliferação de seguidores do erro, inclusive entre os crentes. 2 Timóteo 4,3. Até aqueles que conhecem a verdade, de repente, vai atrás de mentiras. Ó, porque virá tempo
presta atenção, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha, eu já, depois da pandemia, aconteceu um fenômeno. Eu acho que aí esse fenômeno, deixa no versículo, por favor, Daniel. Aconteceu um fenômeno que não foi só, eu acho que não foi em todo lugar, porque com quem a gente conversa, fala do mesmo assunto. As pessoas acostumaram, no começo foi tão difícil não poder ir na igreja, ter aquela comunhão com os irmãos, abraçar, né? Isso aí foi cerca de uns 3 meses, todo mundo triste, passando 4, 5 meses, foram se acostumando. E a volta para a igreja está sendo difícil. Muitos crentes aí, depois dessa pandemia, se desviaram, não voltaram mais para a igreja, pelo menos aqui, Cornélio Procópio, no Paraná, aqui, frio hoje, amanheceu com 8 graus hoje aqui. O povo ficou com o coração frio, igual ao nosso lugar, e muitos não voltaram para a igreja. Verdade? E o que acontece? Aqui está dizendo que virá tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Às vezes pessoas vão na nossa igreja e elas não têm paciência de ouvir a palavra igual vocês estão aí sentados, aprender o que Deus tem para nós na palavra dele. Pelo contrário, as pessoas acostumaram só com aquele fervor, aquela conversa baderna, que eles não suportam a doutrina, que é o ensinamento da verdade. Eles ficam com comichão na orelha, quer dizer, eles nem suportam. Se o culto não for agradável a eles, as pessoas não suportam. E, pelo contrário, eles estão ajuntando, amontoarão para si doutores, significa, eles vão seguir, né? Ainda mais que a internet agora, gente, é muito fácil arrumar líderes para você seguir. Amontoarão para si doutores. Como que esses doutores? Conforme seus próprios desejos. Eu quero alguém que não fale nada que pegue no meu pé. Se eu for lá numa igreja, o pastor me conhece intimamente, né? Ele vê eu lá todo fim de semana, então ele vai estar cuidando, zelando de mim, vai cobrar algumas coisas e eu não quero isso. Aí, se eu for só ouvir mensagem na internet, eu vou escolher um assunto que me agrada, que não pega no meu pé. E aqueles pastores, eu não acho que seja ruim, tem alguns pregadores muito bons na internet, que ajuda, que ensina coisas boas, mas você tem que conhecer a palavra para você não ser enganado, né? E eles não estão sabendo do que você precisa realmente, porque eles não são o seu pastor que está de perto, acompanhando sua vida, seu crescimento. Então, eles vão estar falando coisas assim, generalizadas. Então, é muito importante que a gente preste muita atenção nisso, porque virá esse tempo, e ele já chegou, que as pessoas não suportarão, ela vai ter aquela impaciência de aprender, só quer coisas que satisfaça a sua própria carne. Pode voltar, Daniel, lá. 1 João 2,18. Filhinhos, olha só, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Agora, veja bem, irmãos, quando o João escreveu essa carta, João esteve com Jesus, faz mais de 2000 anos, e ele já achava que era a última hora, porque estava surgindo o anticristo. E de lá para cá, quantos anos se passaram? Até o ponto de que, quando a Bíblia estava sendo escrita, tem versículo que fala que pessoas já estavam
falando, Jesus não vai voltar, não. Vocês estão acreditando, mas ele está tardando, né? E a própria palavra de Deus fala, ele não tarda, ele está esperando que mais pessoas se arrependam. Então, ele sabe exatamente a hora, né? Eu dei aula sobre a vida de Cristo no semestre passado, e a gente viu que ele nasceu aqui na plenitude do tempo, no tempo perfeito, na hora certa. Deus só faz as coisas na hora certa, no tempo exato. Então, a hora que for o tempo certo, Cristo vai voltar. E isso é uma certeza, nós precisamos amar esse momento. Então, aqui ele falou, olha, gente, por isso que a gente sabe, porque já tem muito anticristo. Agora, vamos aprender uma coisa aqui, nesse lugar. Vocês já ouviram, aqui está dizendo assim, o João está falando para aquelas pessoas, vocês já ouviram que vem o anticristo, né? Mas já tem muitos anticristos. Aqui falou de duas pessoas, falou do anticristo e dos anticristos. Então, ele está se referindo que haverá lá no final, mais para frente a gente vai estudar sobre isso, haverá o anticristo, aquele que vai se levantar e vai querer se fazer de Cristo, querer ocupar o lugar de Cristo e enganar as pessoas. Mas aqui ele falou, também agora vocês veem que tem muito anticristos, né? Aquelas pessoas que negam, né? Que tem a aparência de verdade, a aparência de ser alguém que ama a fé verdadeira, só que na verdade eles estão negando o Cristo que foi crucificado para trazer a graça para nós, igual esse senhor que veio falando sobre isso, de uma forma que ele acredita, que ele passou a acreditar. E mais interessante que esse senhor, ele pensava diferente. Eu não vou dizer que ele cria diferente, porque se ele cresce em Cristo como Salvador e o Espírito Santo estivesse aqui no coração dele, ao começar a pensar nessas coisas erradas, ele ia, né, ser convencido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que aquilo lá era engano. Mas ele teve uma época que ele falava, né, que eu conheci ele há muitos anos, que ele acreditava em Cristo como Salvador e tal, daí ele mudou a fé dele. Então, isso aí é um sinal, né? Um sinal de que os anticristos vão enganar até aqueles que pensam que estão na verdade. Então, o primeiro sinal que nós estamos estudando é o sinal interno, para vocês aprenderem, que é no seio, dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, vão ter o quê? Aumento de enganadores e também de seguidores desses que enganam. Não é dos dois jeitos, vão aumentar aqueles que enganam e vão aumentar aqueles que seguem esses enganadores, certo? Vamos passar agora, Daniel. Agora, os sinais externos. Esses sinais externos, a gente tem presenciado muitos deles, né? São um acontecimento fora do sistema religioso, né? Lucas 21, 27 a 30, a gente vai ler essa passagem, que está lá em Mateus também. Ele é um sermão profético, né, que Jesus fala sobre o tempo do fim. Mas vamos ler aqui em Lucas 21, 27 a 30. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Acabou aí, Daniel? Muito bem. Aqui Jesus, ele fala, né? Ele fala, levantai as vossas cabeças, porque está perto a sua redenção.
É um versículo tão bonito, né? E ele fala para a gente olhar para a figueira. Olha esse tópico 1, o sinal externo. Primeira coisa do sinal externo que a gente vai aprender é olhar para a figueira. O que é a figueira? A figueira é nada mais, nada menos na Bíblia que o povo de Israel. É simbolizado pela figueira, tá? Ele fala que quando seus ramos começar a brotar, o verão está chegando. Agora nós precisamos entender o que ele quis dizer com isso aqui. Eu até anotei algumas coisas aqui, que eu dei aula nas últimas vezes, para mim não esquecer de nada. Nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, que ele ia formar de Abraão uma grande nação, e ele ia engrandecer o nome dele, que esse povo ia ser numeroso, numeroso, e como as estrelas do céu, como a areia do mar, e que Deus ia, por meio desse povo, por meio de Abraão, ele ia abençoar todas as famílias da terra. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o descendente de Abraão, que veio pela nação... Abraão, ele foi tendo filhos e formou a nação de Israel. Isso aí vocês sabem já, né? Então, essa nação de Israel é a promessa de Jesus, de Deus para Abraão, né? Que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel e formou esse povo. Esse povo, gente, ele nunca deixou de existir. Já levantaram reinos, já reinos foram extintos, povos foram extintos nesses anos, e Israel, há quase 6.000 anos, ele continua lá, né? Que mostra para nós, gente, que Deus tem uma aliança muito forte com esse povo. O que aconteceu? Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando os gentios entraram em Israel, o Império Romano que tomava conta, na época de Jesus, quem dominava aquele lugar, o mundo foi dominado por isso. Espera aí, vocês estão me ouvindo direitinho? Então, quando vocês lembram daquela estátua do Nabucodonosor, que teve um sonho, que a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o peito de bronze, as pernas de ferro e o pé de ferro e barro. Muito bem. Aí eles decifraram o sonho dizendo que a cabeça era o reino da Babilônia, mas que era tão forte e poderoso que era ouro, mas ia ser extinto. Os braços eram os medos e persas, que também era um reino forte, poderoso, mas que ia cair. Aqui o bronze era a Grécia, que também era um reino poderoso, mas que ia vir um outro e derrubar eles. E as pernas de ferro era o Império Romano, que veio bem na época que Cristo nasceu. Lembra que eram os Herodes que governava, né? E foi o Pilatos que condenou Jesus à crucificação, que ele queria ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado pelos romanos. Então, naquele tempo, o Império Romano mandava em todo aquele lugar. Depois da morte de Jesus, Israel, ele perdeu o direito de ser, ele nem era uma nação reconhecida. Ele não era nem um país reconhecido. Então, por causa deles permitir, deles crucificar Jesus, aceitar, condenar, entregar Jesus, eles foram dispersos, espalhados pelo mundo todo, os israelitas, e eles perderam o direito de ser nação por muitos e muitos anos. Quando, em 1948, dia 14 de maio, olha só, 14 de maio de 1948, lá na ONU, né? Numa reunião da ONU, foi concedido Israel voltar a ser nação.
Vocês não sabem, gente, o que foi isso? Todos esses anos, os israelitas tinham perdido o direito de ser uma nação, sendo que aquele povo lá, ele nunca deixou de existir, eles estavam em vários lugares no mundo, porque foi uma promessa que Deus fez. Se vocês me obedecer, eu vou estar com vocês sempre, mas se vocês me desobedecer, eu vou espalhar vocês para todo canto do mundo. E foi o que aconteceu. Então, quando foi lá em 14 de maio de 48 ou 47, eu vou confirmar, depois eu falo para vocês. Lá na ONU, eles receberam o direito de ser nação. Isso aí faz em torno de 75 anos. E nesse período, quando eles deram o voto, contaram os votos e deram a vitória para que Israel voltasse a fazer parte, ser uma nação reconhecida pelas outras nações, que era uma promessa de Deus, as outras nações vizinhas já se armaram para a guerra. Israel sempre foi perseguido, mas ele era o povo de Deus. Mesmo na desobediência, Deus fez uma aliança com Abraão. E vocês vão ver que, estudando escatologia, como a escatologia tem a ver com Israel. Tudo começou lá com Israel, quando Deus fez a promessa dele, e vai terminar lá também. Então, é muito importante a gente olhar, por isso que Jesus fala, olha para a figueira. Quando começa a brotar, o verão está perto. Então, quando que essa figueira começou a brotar? 1947 ou 48. Ela voltou a ser nação, entendeu? Então, de lá para cá, o relógio escatológico é Israel. A gente tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo em Israel. Deixa eu deixar a Catiele falar. Fala, meu anjo. Eu devo ter apertado aqui sem querer, professora, perdão. Ah, não tem problema. Então, deixa eu falar aqui. Vocês estão conseguindo entender isso aí? Israel é como se fosse um relógio escatológico. A gente olha para esses acontecimentos em Israel e a gente vê que está se aproximando. É um sinal também. É um lugar onde Deus tem um pacto. Jesus vai reinar nos 1000 anos e a sede do trono dele é lá em Jerusalém, que fica em Israel. Então, quando essa nação de Israel voltou a ser reconhecida pelos outros países como uma nação com direitos que eles precisavam voltar a ter, foram voltando os israelitas, os judeus que estavam espalhados pelo mundo afora, começaram a voltar para suas terras, e houve uma mistura de medo, porque ele sabia que aqueles países árabes ao redor ia fazer guerra, não ia deixar isso quieto, porque eles já tinham tomado conta daqueles territórios. Por isso que até hoje não há guerras. Se você for pesquisar, é guerras em cima de guerras todo esse tempo. Tem guerras e eles têm uma inimizade muito grande contra Israel. Só que você pode ver que quando tem uma guerra, morre um monte de gente de um lado e morre só um pouquinho do lado dos israelitas. Deus ainda continua, né, cuidando desse povo, porque Deus é fiel e ele não pode negar a si mesmo. Se a gente é infiel, ele é fiel, né? E então aqui fala bem assim, ó, que a gente, ó, Jesus falou, ó, vocês olham para a figueira. Quando ela começar a brotar, o verão está próximo. Ele estava se referindo, ele não falou isso aleatoriamente, ele estava falando sobre a vinda dele. Se ele tivesse falado isso assim num outro contexto, a gente fala, mas o que isso tem a ver? Mas como ele falou, no contexto da vinda dele, né? Ele está falando sobre que a redenção da gente ia estar próxima quando isso acontecesse, e ele mandou olhar para a figueira, e a gente sabe que a figueira aqui é um símbolo da nação de Israel. E ele fala quando ela brota, por quê? Porque ela estava como um tronco cortado, né? Todas as nações zombavam porque eles foram desobedientes e acabaram nessa situação.
Só que agora chegou a hora de Deus começar a agir, porque a sua vinda está próxima. Então, Israel voltou a ser nação faz 70 e poucos anos, e Deus fala que aqui, né, nesse capítulo 21, 27, 30, o próprio Jesus disse que não passaria uma geração sem que essas coisas acontecessem. Do que ele estava falando? Da vinda dele. Então, a gente não sabe o dia nem a hora, mas há esse sinal que mostra que Deus está trabalhando em torno desse acontecimento. Outra coisa importante, haverá guerras, fomes, epidemias, que a gente tem visto ultimamente, né? Guerras, a última guerra declarada está lá na Rússia, que movimenta, atrapalha todos, né? E quando falou da guerra da Rússia, a gente ficou assustadíssimo, porque a gente está saindo de uma pandemia, já veio uma guerra, que ocasionou um monte de coisa no mundo inteiro. Carestia, escassez de alimentos, e a gente tem que dar graças a Deus que as coisas ficaram difíceis no nosso país também, mas a gente está conseguindo sobreviver. Você vai para outros lugares para você ver. Começa a assistir, pesquisar, né? Não é em todo lugar que você assiste que você vai ver verdade, mas começa a ver o que está acontecendo no mundo. Isso tudo aponta para uma vinda eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomes, epidemias, sinais no céu. Pode passar, Daniel. Olha lá. Filhinhos, e já é a última. Ah, esse versículo estava para lá, era para a gente ter visto naquela outra parte, mas vamos ver, não tem problema. Filhinhos, e já a última hora, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. A gente viu esse versículo já, né? João falou de muitos anticristos e de muitos falsos profetas. Primeiro João 4:1. Será que a gente já leu esse? Pode pôr, Dani. Ó, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Isso aí há mais de 2000 anos, João escreveu isso. Você já imaginou agora, né? Pedro diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porque quando tem muito falso, fica difícil das pessoas acreditar no que é verdadeiro. É ou não é? É bem isso, né? E por avareza farão, olha só a característica desses tipos de pessoas, olha, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza quer dizer o amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavra fingida. Isso aí, vocês já viram coisas assim, né? Como tem, né? Farão das pessoas negócio a fim de arrancar dinheiro. Segundo Pedro 2:2, Daniel. Olha lá. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora vamos ver aquele outro lá. Você vê que por causa da mentira, das promessas falsas que muitos líderes fazem, o caminho da verdade é blasfemado, porque as pessoas não querem mais ouvir, não sabem o que vai vir de lá, né? Eles estão deturpando o evangelho. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pode passar, Daniel.
Aqui, a cada dia aumenta o número dos falsos, né? A Bíblia chama eles de verdadeiros lobos, Atos 20 e 29. As características dos falsos, né? Ó, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Não é isso? A gente tem visto? Não pouparão. É pessoas que têm amor ao dinheiro, amor em si mesmo. Por isso que vocês precisam dar valor, né, no pastor de vocês, que ensina a verdade. Quando Deus coloca um servo de Deus ensinando a verdade, a gente precisa amar, orar por ele, reconhecer que ele é um ser humano, que nem sempre ele vai estar 100%, né? Erra também, mas ele não errando na doutrina, no ensinamento da palavra, ame ele, cuide dele, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos haverão lobos que não pouparão o rebanho, não pouparão, com aparência de piedade. Olha só, 2 Timóteo 3,5. Desculpa, gente, estou meio gripada hoje. Olha aqui, tendo aparência de piedade, né? Nossa, parece que é uma pessoa super piedosa, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. É o conselho aqui de Paulo a Timóteo. Pessoas que têm aparência de verdade, de amor às coisas de Deus, mas na verdade nega a eficácia da piedade, afasta dela. Vamos no 3 agora. Dizendo que estão a serviço de Deus. Apocalipse 2, 20. Olha lá, isso aqui foi uma das cartas 7 igrejas da Ásia. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Jesus falando a uma igreja. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Aqui, Jesus está aqui mostrando para essa igreja, falando com essa igreja que ele observou e eles tinham colocado à prova aqueles que se diziam judeus e não eram, apóstolos e não era. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que fornique e come sacrifício da idolatria. Aqui está falando de sistemas religiosos da época, né? A Jezabel, ela simboliza a idolatria, todo o sistema de idolatria. E aqui ele está falando assim, olha, vocês puseram à prova aqueles que diziam apóstolos, mas não são nada, só que vocês estão tolerando um sistema da Jezabel, que era de quê? A Jezabel era o rei Acabe, ele casou com uma princesa, acho que era de Sidom, e ela trouxe para dentro de Israel a idolatria, então suportando a idolatria. E se dizendo que estão a serviço de Deus. Geralmente, esses falsos, é assim que eles se apresentam, né? Eles não vão falar que eles são falsos. E se passam por ovelhas. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pode passar. Engana aos desavisados. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos. Você sabia que o motivo da gente estar aqui hoje, reunido nessa sala virtual, aprendendo, né, essas coisas aqui que são mais pesadas, né? Como a palavra de Deus mesmo diz que a gente tem que crescer e sair da mamadeira, do leitinho e começar a comer
igual criança, a papinha, da papinha já vai para a carne, para a gente ficar forte, não é assim? Aqui está dizendo assim, ó, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. E nós estamos aqui reunidos, experimentando esse alimento mais forte, que às vezes se torna difícil de entender. Eu quero que vocês vão tendo paciência, fazendo pergunta. Eu gosto quando vocês colocam perguntas lá no grupo, para que eu possa ver como que vocês estão entendendo, se vocês precisam de ajuda, por quê? Eu sei que esse é um conteúdo mais difícil de entender e vai ficar mais, assim, difícil, mas é muito gostoso aprender essas coisas, muito bom. Mas é importante a gente estar aqui e aprender, por quê? Porque a gente não pode ser meninos, inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina. Alguém fala uma coisa, eu acho que é isso. Alguém fala, acho que é isso. Então, essa é a característica dos últimos tempos. Pessoas sendo levadas para lá e para cá e sendo enganada. Olha lá, por vento, por roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, olha só, engana fraudulosamente. Eles não enganam porque eles não sabem, eles enganam com astúcia. Eles planejam enganar as pessoas. Então, essa é uma característica dos últimos tempos. Essa letrinha aqui tá ruimzinha, né? Esse aumento acontecerá no nosso meio. Nós não podemos confundir apostasia com desvio doutrinário. Aqui está falando sobre apostasia. Já ouviram? Quem já ouviu? Olha lá o pastor Adilson ali. Vocês já... Desculpe o imagina, atraso. pastor. Vocês já ouviram falar de apostasia, né? Um nome muito falado, isso é uma apostasia, não sei o quê. Então, aumento dos apóstatas, da apostasia. O que é a apostasia? Esse aumento de apóstatas acontecerá no nosso meio, mas nós não podemos confundir apostasia com o desvio doutrinário. O apóstata dá as costas convicta e conscientemente a fé e a verdade de Deus. Olha só, a gente estava aprendendo até agora sobre os falsos que iam se introduzir no meio cristão, dentro das igrejas, ensinando heresias e coisas erradas, né? A característica deles era característica de lobos, e vinha trazendo coisas erradas, tentando deturpar e estragar o caminho da verdade. Agora, o apóstata é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e dá as costas à verdade por livre e espontânea vontade. E isso tem acontecido, porque eu acabei de falar para vocês sobre a pandemia, depois da pandemia, o que aconteceu aqui na nossa região, e eu acho que aconteceu aí também. Porque para todo lugar as pessoas reclamam, que as pessoas desistem, simplesmente desistem. Depois, então, o que é um apóstolo? Presta bem atenção, é aquele, não é desvio doutrinário, não, ele está aprendendo tudo errado, ele não está sabendo que, nossa, eles ensinam errado, não é nada disso, não. O apóstolo, ele dá as costas, ele dá as costas conscientemente à fé e à verdade de Deus. Ele sabe que a verdade ele conhece, mas ele resolve desistir. Depois de resgatado do poder do pecado, o apóstata nega o Redentor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Segundo Pedro 2:1, vamos ver. Então, esse é mais um sinal da volta de Cristo. Pessoas que estão na fé verdadeira, que conhecem a verdade sobre Deus, dá as costas para a verdade e desiste da fé. Esse aí é o apóstata. Vamos ler o versículo aqui. É esse aqui, Daniel?
Entendi, Sônia. Eu tava. Você pôs é o versículo que eu pedi. Ah, tá. Só um Volta momento. lá. Olha lá, ó. Ah, eu acho que ele tá aqui Tá aí, também, tá, os Daniel. versículos tá aí. Tá Isso. só que tá tão ruinzinho Quer de que eu ponha? enxergar aqui. Mas não, não pode deixar, eu vou tentar ler aqui. Então, ó, ele deixa envolver de novo pelas corrupções do mundo, permitindo que seu estado se torne pior que o primeiro. O apóstolo Pedro, assim, resume o estado de um apóstolo dessa forma aqui, ó. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojador de lama. Então, aqui é outro versículo que fala que desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. São pessoas que acham que Jesus está demorando para voltar. Então, o que é uma apóstata? É pessoas que conhecem a verdade, que conheceram o caminho da verdade, mas por livre e espontânea vontade deram resposta para a verdade e voltou, como a Bíblia diz aqui, como um cão que depois de, é até nojento isso aqui, né? Depois de ter vomitado, ele volta e come o vômito. E há uma porca que está tudo limpinha, volta e se revolve na lama novamente. É aquela pessoa que conhece a verdade e dá as costas para a verdade. Eu acho, gente, isso daí é muito triste. Tem alguém que quer falar? Professora Sônia, Pois não, pastor. eu tenho presenciado nos últimos dias, nos últimos anos, né? Eu Sim. pode dizer nessa última década, algumas pessoas conhecidas minhas, até mesmo do próprio laço, né, bem chegado mesmo, que abandonaram a fé e fizeram uma opção, né? Mudaram a sua natureza natural, deixando, né? Uhum. Homem com homem, mulher com mulher, sendo pessoas que alguns deles estiveram junto comigo no Ministério de Louvor, né? E abandonaram. E eu considerando ele como apóstata, né? É, exatamente, pastor. E para minha tristeza, eu digo para o senhor que isso aconteceu com a gente aqui também. É triste, mas aconteceu isso também. Pessoas que conheciam a verdade, conviveu com a verdade, mas resolveu desobedecer assim por livre vontade a palavra de Deus. Né? Então, parece que o Pedro está falando aqui, mas eu acho que essa ilustração dele descreve exatamente um cão que voltou ao seu próprio vômito e comeu de novo, e a porca lavada que se revolveu na lama, né? É Isso. triste. Então, é mais um sinal, né? Porque tem aumentado, o senhor está falando aí, parece que eu estou vendo que aconteceu para esses lados aqui também. Então, a gente vê que é uma característica muito dos últimos tempos, porque esse tipo de coisa que o senhor mencionou, há um tempo atrás, era assim, muito velado, muito escondido. Agora está tão aberto que se a gente falar alguma coisa, você ainda é você que é o errado, culpado. Você pode ser processado, pode. Então a gente vê que a verdade de Deus está sendo mudada na mentira, né? Pode passar, Daniel. A gente já está terminando. Então, vai aumentar também os escarnecedores. O que é os escarnecedores? Na verdade, eles sempre existiram, né? Mas no tempo, existiu no tempo que Jesus andou na Terra, só que o aumento deles, né? Que mostra
que no final dos tempos ele ia aumentar. Não é que não havia escarnecedores. Caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, já havia escarnecedores, né? No tempo que Jesus andou aqui, também existiam escarnecedores. Agora, a proliferação deles é um claro sinal da iminência do arrebatamento. Olha lá o que diz: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então é isso aí. As pessoas, cadê? Isso aí é mentira. Não tem muita gente que não está acreditando que Jesus volta, né? Eu falo sobre isso sempre e de vez em quando alguém fala, mas isso aí estava escrito na Bíblia, olha lá, faz 2000 anos, ele não voltou até agora. A própria palavra de Deus diz que ele não tarda, ele sabe o tempo certo, porque ele ainda quer que muitos arrependam e cheguem no conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele não perde o tempo, ele não está atrasado, pode ter certeza disso, tá? Então, a gente já está em 9:02, vamos parar por aqui. E eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pela minha voz hoje, que eu estou gripada um pouco, tá? E aí vocês, na próxima aula, a gente já vai entrar mais um pouco adentro desses assuntos. A Camila. Então, gente, agradeço pela atenção. Vocês querem fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Eu queria só apresentar a Eliane Lima, né, que eu convidei hoje para assistir a aula com a gente. Né? Que maravilha! Cadê a Eliane? Muito bem, Eliane. Ela vai aparecer aí, pastor? Ela entrou, eu compartilhei o link com ela, né? Tá bom. Ela ouviu, né, a aula. Então, que Deus abençoe a Eliane. Vamos orar por ela, para ela ficar firme aí com a nossa turma até o final. Tá bom. Amém. Tá bom? Que Deus Amém. abençoe. Que Deus Alô? abençoe vocês Eliane, todos. cadê tu? Será que ela já saiu? Acho que ela já saiu. Quero agradecer a presença da Catiele. Sorrisão bonito da Catiele, a Lídia, eu falei, eu tenho uma filha que chama Lídia, ó, como que eu vou esquecer o nome da Lídia, né? A irmã Lídia. Então, a É daqui da Adriana, igreja. que legal, gente, é muito bom passar essa 1 hora com vocês, uma vez na semana, penso em vocês durante a semana, oro por vocês, para vocês ir até o fim, Amém. não Amém. desistir, e vocês também orem uns pelos outros, para que nossa turma chegue no final, todo mundo completo. E se tiver alguém que Amém. você que falou que ia participar e vocês não estão vendo E aqui, professora, cobra lá. Pode falar. professora, Oi. o pastor